Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Esse programa é uma coprodução com a TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o exibe de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã, e da TV Ceará, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas. Para o assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Valdemar Menezes e Francisco Moreira. E vamos discutir um pouco da história política, sobretudo da história mais recente do Brasil, já que no último mês de agosto, o Brasil comemorou os 30 anos de anistia. O Valdemar Menezes, aqui nosso colaborador, foi inclusive homenageado no Rio de Janeiro, numa solenidade convocada pelo Ministério da Justiça, com a presença do ministro da Justiça e várias outras autoridades da República, a exemplo de outros seus colegas também anistiados que foram homenageados nessa data. Mas eu queria retroagir um pouco na história, Valdemar, Roberto e Moreira, para que nós contássemos um pouco, ainda que de forma aligeirada, essa história recente brasileira, porque o jovem que nos assiste nesse instante não era nem nascido, muitos deles só mais recentemente tomaram consciência política. E é sempre importante a gente fazer uma pequena retrospectiva. Eu abri o programa mostrando a simbologia do mês de agosto para a história política e social do Brasil, com os vários acontecimentos históricos. E a ditadura instalada em 31 de março de 64, na verdade, ela começa a ser fomentada lá atrás, em 54, quando o Exército tenta dar um golpe, depor Getúlio Vargas e ele se suicida, que é exatamente em 24 de agosto de 54. Vamos contar um pouco dessa história, Valdemar. Realmente, Arnaldo, eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento, porque a data da anistia, ela não significa esquecimento. Ao contrário, anistia significa oportunidade para que o Estado faça uma reflexão, e também a sociedade, sobre os fatos, né, que engendraram, que levaram àquele acontecimento. E o que a gente observa na história do Brasil, há uma marca muito profunda que qualquer observador isento logo percebe. É a resistência contínua, constante das camadas dirigentes do país, das classes que têm o poder de decisão na mão, de aceitar a democracia, com todas as suas consequências. Porque o regime democrático significa a aceitação da pluralidade de pensamentos existentes dentro de uma sociedade e o direito de que essas correntes de pensamento possam se organizar, possam se legalizar e possam se apresentar através de partidos políticos perante o eleitor para disputar, não é? Para apresentar seu programa e para tentar sensibilizar a sociedade em relação àquilo. E esse processo se dá dentro de um debate democrático de ideias. E, no entanto, a elite brasileira, ela sempre se recusou a isso. Quer dizer, a democracia para ela só serviu ou só serve enquanto ela está dominando a situação. Quer dizer, na medida em que alguém se sentiu, não é, prejudicado nos seus interesses, então, imediatamente passa a conspirar para derrubar aquele adversário. Quer dizer, então, a história do Brasil foi constante nesse aspecto. Quer dizer, de conspiração o tempo todo. Nós tivemos, ontem nós falamos até que esse mal vem do fato de que, quando o Brasil se tornou independente, a Assembleia Constituinte, que foi convocada, né, para formar a Constituição do país, ela foi dissolvida, né, pelo imperador que mandou o exército fechar. Ou seja, a primeira Constituição brasileira, em 1824, já é fruto... Já é fruto do arbítrio. Do arbítrio. Entendeu? Quer dizer, de um ato antidemocrático. Quer dizer, a Assembleia foi dissolvida, a Assembleia Constituinte, os deputados presos, né, e então o imperador impôs sua Constituição. Sua Constituição. Certo? E a partir daí, eu acho que ficou esse vírus, certo? Do autoritarismo,
que impregnou, não é? Quer dizer, a vida política brasileira e criou essa cultura militar de intervenção. Quer dizer, quando nós chegamos na República, para a República, aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, houve uma quartelada que não houve, entendeu? Quer dizer, foi derrubado um regime, não é? Que funcionava de forma civilizada, né? Com todos os defeitos, como existiam os regimes daquela época, mesmo os Estados Unidos, que se fala, não, mas era escravista a monarquia, mas os Estados Unidos também eram escravistas, entendeu? Então, Roberto, deixa eu colocar, a partir dessa sua colocação, Valdemar, deixa eu colocar o Roberto aqui na discussão, porque em maior ou menor grau, todos nós aqui, de alguma forma, sofremos as consequências desse regime, sobre o qual estamos falando agora em função do aniversário de 30 anos da anistia. A exemplo do Valdemar Menezes, que foi preso, que foi torturado, que teve seus direitos políticos suspensos e tudo. O Roberto Martins Rodrigues sofreu isso também, se não na pele, da sua própria pele, mas dentro de casa, sob o seu pai. Porque o pai do Roberto Martins Rodrigues, o professor, ex-deputado, ex-ministro José Martins Rodrigues, foi vítima também desse regime. Roberto, onde é que está a gênese dessa cultura, quer dizer, arbitrária, militarista, sobre a qual se referiu Valdemar Menezes aqui nesse instante? Da minha avaliação... Já que, só para que o assistente saiba, já que este é, na história da República Brasileira, o maior período de regime democrático que já vivenciamos, por incrível que pareça, só são 25 anos. Eu entendo, Arnaldo, o seguinte, que na minha avaliação, que evidentemente não é uma avaliação científica, não sou cientista político, não sou historiador, mas pelo que eu depreendo dos fatos que eu conheci pelo estudo interpretativo da nossa história e comparando com de outros países ditos civilizados, nós tivemos uma origem voltada muito para a propriedade. Um sistema em que a gula pela posse da terra, do imóvel, dos bens materiais, foi muito acentuada. Eu costumava ouvir do meu pai que 2 institutos jurídicos, pelo menos, podem abalar a estabilidade de uma sociedade, a começar da própria família, que é o direito de propriedade e o direito sucessório. Nós começamos com as capitanias hereditárias, que nada mais eram, nada mais foram. Estão aqui 2 pessoas que podem me corrigir, eu ouvirei com todo prazer e toda atenção. Nada mais foram do que exatamente a expressão dessa ânsia pelo ter. E isso se projetou no comando do país, na linha filosófica do comando político do país. Nós não poderíamos, então, deixar de reconhecer que essa é a gênese. E, embora a Constituição de 24 tenha sido uma outorga ditatorial, né, do arbítrio do imperador Pedro I, mas ele foi obrigado mesmo assim a inserir, eu estou dizendo isso apenas por uma questão de observação histórica, na Carta de 24, uma tradução livre, mas em todo caso benfazeja, do devido processo de direito, né, o Due Process of Law, com a ampla defesa, trazida da Magna Carta de 1215. Quer dizer, não podia haver a condenação de nenhum nobre, porque essa prescrição da Magna Carta foi fruto da luta dos nobres contra o rei João Sem Terra da Inglaterra, não foi nada popular no sentido correto da palavra, mas na verdade os nobres impuseram ao João Sem Terra a exigência, impuseram a realização do devido processo de direito, com a ampla defesa e o julgamento pelos próprios pares. Coisa que está na Constituição de 24, mais até do que nas constituições que se lhe seguiram.